Você sabe o que são raios cósmicos? Parece coisa de ficção científica, de guerra nas estrelas, mas são um fenômeno natural e neste exato momento, você que está aí assistindo esse vídeo, está sendo atravessado por vários deles. E eles têm várias consequências para a aviação, especialmente para os tripulantes. Vamos ver isso. Diretamente da Praça da Aviação em Santiago do Chile. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? O universo tem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E cada uma dessas estrelas, inclusive o nosso Sol, está o tempo todo emitindo vários tipos de radiação. Às vezes acontecem explosões espetaculares, como as supernovas, quando uma estrela morre e em poucos segundos emite milhões de vezes mais radiação do que o nosso próprio Sol emite em um ano inteiro. E toda essa radiação viaja pelo espaço. É inevitável que uma parte dessa radiação chegue até a Terra, certo? Essa radiação é feita de coisas como átomos de hidrogênio viajando a velocidades inacreditáveis, milhares de quilômetros por segundo, e que por isso chegam com uma quantidade enorme de energia. Chegam também nêutrons, elétrons, outras partículas subatômicas, átomos maiores, raios gama. Tá lembrando das suas aulas de física e química? Então aproveite e antes que você se esqueça, vá como um raio cheio de energia clicar no botão do like. Vamos dar uma força cósmica pro canal, né? Obrigado. Pois bem, essa radiação toda que vem do espaço é chamada de raios cósmicos ou radiação cósmica, que é um termo melhor porque a palavra raios dá uma ideia de algo que é feito de pura energia. E a maior parte dessa radiação que vem do espaço são de partículas de matéria. Mas a expressão raios cósmicos pegou mesmo assim. É mais usada e pode ser encontrada em várias publicações científicas. Esses raios cósmicos, eles chegam aqui na Terra o tempo todo, de dia e de noite. Mas não precisa entrar em pânico, porque a quantidade que chega aqui embaixo na Terra é muito pequenininha. Porque há várias coisas que impedem que a maioria desses raios cósmicos cheguem aqui embaixo. Mas são principalmente duas coisas: o campo magnético da Terra e a atmosfera. O campo magnético da Terra cria dois cinturões eletromagnéticos em volta do planeta, e eles retêm boa parte dessas partículas dos raios cósmicos. São os chamados cinturões de Van Allen, não é o Van Halen, tá? Mas como vocês podem ver nessa figura aí, esses cinturões são muito mais grossos na linha do Equador e quase somem pertinho dos polos. Então quem mora mais para cima, lá Noruega, Alasca, que fica mais perto ali do Polo Norte, recebe mais raios cósmicos que nós aqui no Brasil, que estamos principalmente na faixa tropical, perto do Equador. E além dos cinturões de Van Allen, a atmosfera também serve de filtro. Os raios cósmicos se chocam com os átomos do ar assim que entram na atmosfera, e o efeito que eles tiverem que ter, eles vão ter lá em cima e não aqui embaixo. Vocês já devem estar adivinhando aí que esse tipo de raio afeta mais os tripulantes de aviões que ficam lá em cima muito tempo com menos átomos para proteger eles, né? Pois acertaram. A gente já vai chegar lá daqui a pouco. Agora, quando um raio cósmico se choca com um átomo qualquer, inclusive no ar, isso às vezes produz outros tipos de radiação. E é principalmente essa radiação secundária que ainda chega aqui embaixo. Mas ela tem muito menos energia que a radiação que chega diretamente do espaço. E ela é muito menos destrutiva. Mesmo assim, alguma coisinha ainda chega. Nem todos os tipos de raios cósmicos são facilmente parados pelos cinturões de Van Allen ou pela atmosfera. Por exemplo, os raios gama não são. Ainda assim, é muito pouca coisa que chega aqui embaixo. Até porque não importa onde você esteja, sempre existe alguma radiação natural e a gente já vive com ela. E eu tenho uma má notícia para você. A radioatividade natural aqui no Brasil, sem contar os raios cósmicos, é uma das maiores do mundo. E a das praias da região de Guarapari, lá no Espírito Santo, é a maior do mundo, por causa da areia monazítica dessas praias. Esse tipo de areia contém muito tório, que é um metal radioativo. Poços de Caldas, em Minas Gerais, também tem um nível mais alto de radioatividade natural, porque o solo lá é rico em urânio. Tanto que tem até mina de urânio. Mas como é que se mede essa radiação? Se mede com detectores de radiação. Mas só isso não basta, porque
A exposição dos seres vivos, que somos nós, né? A radiação é medida numa unidade que se chama sievert. E é difícil explicar exatamente o que é e quanto que é um sievert. Porque isso não leva em conta só a quantidade de radiação. Tem um monte de cálculos estatísticos bem complicados. Mas um sievert, assim como 1 ampere, é muita coisa. Se você receber 1 sievert de uma só vez de radiação, provavelmente vai morrer de doença de radiação. Então, na prática, se trabalha mais com millisieverts, que é 1 milésimo de um sievert. Então, cada pessoa na Terra recebe, em média, 3 millisieverts por ano de radiação natural. Só porque a gente está vivendo aqui embaixo. Isso é a média mundial, tá? Em Guarapari é mais que o dobro disso. E estima-se que só 15% dessa carga de radiação venha dos raios cósmicos. O resto vem de átomos radioativos naturalmente presentes no solo, no ar, na água que você respira. Não, o ar que você respira, a água, tá? Nos materiais de construção da sua casa, na comida que você come. Agora, lá em cima, num avião a jato, em voo de cruzeiro, a 11 mil metros de altitude, a maior parte dos átomos da atmosfera está abaixo do avião. Então, a proteção é menor e as pessoas estão mais expostas aos raios cósmicos. Mas é por pouco tempo. E isso não tem nenhum efeito nos passageiros, mesmo nesses que viajam frequentemente. Por exemplo, o recordista de voos é um americano chamado John Stilker. Ele já voou mais de 18 milhões de milhas, 29 milhões de quilômetros, sendo que 2 vezes ele voou mais de 1 milhão de milhas em um ano só. O risco médio de um americano ter câncer, não de morrer de câncer, né? Simplesmente ter câncer, é de mais ou menos 38%. Foi calculado que o Tom tem um risco de câncer aumentado em cerca de 0,5% por causa dos raios cósmicos. Ou seja, o risco dele seria 38,5%. E isso ele tendo voado tudo aquilo, né? Que pouquíssimas pessoas chegam nem perto de voar tanto. Agora, os tripulantes são uma outra história. Os pilotos e os comissários, especialmente os que voam internacional, eles podem bater o recorde do Tom Stilker, porque eles voam quase todos os dias, ficam lá em cima a maior parte do dia, e eles recebem uma quantidade muito maior de raios cósmicos durante o ano do que qualquer passageiro. E mais ainda de quem nunca viaja de avião, claro, né? No caso deles, isso já seria uma preocupação. E o teto do avião não barra os raios cósmicos? Uma parte barra sim. Da mesma forma que o telhado e o teto da nossa casa também barra os raios cósmicos. Mas precisa lembrar que alguns tipos de raios cósmicos conseguem atravessar paredes com relativa facilidade. E segundo, os raios cósmicos não vêm sempre de cima. Eles também podem chegar meio enviesados assim, né? Tipo, a Terra é um globo. Então, não precisa vir exatamente na vertical. Pode vir numa tangente assim, ó. E aí, se o teu aviãozinho tá voando ali, vai entrar pela janelinha do avião esses raios cósmicos, porque o vidro do avião é mais fino do que a fuselagem. E outra coisa, eu também falei que quando um raio cósmico se choca com um átomo, isso produz uma radiação secundária, lembra? A fuselagem do avião não é grossa o suficiente para barrar esses raios secundários, que ela mesma forma quando é atingida pelos raios primários. Então, a exposição aos raios cósmicos lá em cima, nos voos de cruzeiro, é maior que no solo, sim. E lembra que eu falei que uma pessoa qualquer recebe em média 3 millisieverts por ano de radiação natural? No caso dos tripulantes, esses números vão lá para cima, entre 5 e 8 millisieverts, ou seja, praticamente dobra. Mesmo assim, não é nenhuma tragédia, tá? Uma única radiografia de tórax que você fizer pode acrescentar quase mais 1 millisievert à sua cota anual. E uma tomografia computadorizada, por exemplo, pode te dar até 20 millisieverts de uma vez só, e ninguém morre por causa disso. Só que o efeito é diferente, tá? Quando uma pessoa é exposta a mais radiação de uma vez só, por exemplo, como numa radiografia, e quando ela recebe pequenas doses a mais todo dia durante muito tempo. E as companhias aéreas e as autoridades não ligam, não fazem nada para proteger a população e os pilotos? Ligam sim, e fazem sim. Na maioria dos países, as companhias aéreas elas são obrigadas a acompanhar a exposição à radiação de cada tripulante. E como é que isso é feito? Bem, os tripulantes de avião não usam aquelas plaquinhas que os caras que tiram raio-x usam, né? E aquilo também não é muito preciso de ficar acumulando radiação. As companhias aéreas usam modelos de computador que levam em consideração as rotas reais que cada tripulante voou. Esses modelos são muito mais precisos e eficientes porque eles se baseiam em dados sobre os raios cósmicos que vêm sendo coletados há décadas por satélites,
balões meteorológicos e os próprios aviões. Não só os aviões de pesquisa, porque até o Concorde, que voava mais alto ainda, né? O nível de voo de um avião é 40 mil, vamos botar na média, 40 mil pés em voo de cruzeiro. O Concorde voava 62 mil pés. Ele tinha uma exposição muito maior de raios cósmicos e ele tinha detectores de raio cósmico que ao longo dos anos em que ele voou coletaram dados preciosos sobre a quantidade de raios que o avião é exposto. Esses programas também levam em conta se está havendo alguma tempestade solar no dia do voo, por exemplo, porque essas tempestades alteram o campo magnético da Terra e aí, por conseguinte, podem diminuir a proteção dos cinturões de Van Allen e aumentar a incidência dos raios cósmicos que chegam aqui na Terra. Esses programas do computador também fazem ajustes para as regiões da Terra sobrevoadas em cada rota, porque, lembra que eu falei lá no início? A quantidade de raio cósmico que chega no Equador é muito menor do que nos polos. Então, se algum tripulante estiver recebendo raios cósmicos demais, segundo esses programas, aí a empresa reduz a carga de trabalho desse tripulante. Só que isso é raríssimo de acontecer. Também já fizeram estudos estatísticos comparando a incidência de câncer em tripulantes com o da população em geral. Não encontraram quase nenhuma diferença entre os dois grupos. Só encontraram uma incidência um pouquinho maior de câncer de pele e de mama. Só que isso não pode ser relacionado, né? Não pode ser avaliado que tenham sido causados pelos raios cósmicos. Porque não dá para saber, por exemplo, se o câncer de pele não foi contraído pelo tripulante que fica mais exposto a piscinas durante os pernoites, ou indo para os lugares tropicais. O cara mora lá no Alasca e viaja para o Caribe. É óbvio que ele vai tomar mais sol do que o normal, e aí o sol a gente sabe que causa câncer de pele. Isso é só um exemplo grosseiro assim para mostrar que esses estudos não conseguem separar o que é efeito dos raios cósmicos e o que não é. Então você aí que é tripulante, é bom fazer um check-up no dermatologista pelo menos uma vez por ano, tá? E as mulheres devem ter uma atenção redobrada com os exames de mama, mas é só. Tripulantes grávidas, aí é uma outra história. A radiação em geral, não só os raios cósmicos, podem causar problemas no desenvolvimento dos fetos. Não se sabe o risco real dos raios cósmicos quanto a isso, mas na dúvida, esse é um dos motivos pelos quais grávida não pode ser tripulante. É claro que é uma profissão muito exigente, muito estressante, traz outros riscos para uma pessoa que está grávida, mas a radiação é um dos motivos. Assim que uma tripulante fica grávida, o certificado médico aeronáutico, o famoso CMA, é imediatamente suspenso. E aí essa tripulante não pode mais voar. Aliás, as empresas aéreas árabes, elas são famosas por demitirem tripulantes que ficam grávidas imediatamente. Felizmente, a maioria dos outros países, inclusive o nosso Brasil, não permite isso, tá? E passageiras grávidas podem voar? Precisam ter medo desses raios cósmicos? Não. Elas devem consultar o obstetra, mas geralmente não tem problema nenhum em voar quando você está grávida. Só precisa se preocupar com os raios cósmicos se você for tripulante mesmo e ficar exposta por muito tempo. A quantidade de raios recebido num único voo, mesmo que seja um voo longo, São Paulo-Chicago, quase 12 horas de voo, é pequena demais para causar qualquer problema na pessoa. Isso já foi estudado e nunca se encontrou nenhuma incidência de qualquer problema, tanto no feto quanto no bebê, em gestantes que viajavam muito de avião. Mas existem outros motivos para uma gestante não viajar, tá? Aí quem vai decidir isso é o seu obstetra. Mas em relação aos raios cósmicos, não há perigo. É que esse vídeo já ficou grande demais, senão eu falava para vocês até de um negócio que os raios cósmicos podem causar em equipamentos eletrônicos de um avião. E os fabricantes sabem disso e têm medidas preventivas. Tentem dar um Google aí sobre Single Neutron Upset Event. Tá legal? Ó, o vídeo já ficou muito grande. Espero que agora vocês sejam experts em raios cósmicos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.